Perfeito. Então, vou fazer a resolução das questões, a gente vai conversando e vai trocando uma ideia a respeito das questões. Então, diz assim, ó, no que diz respeito ao conceito de perícia, julgue o item a seguir, e daí ele traz a frase. Essas são aquelas questões que eu disse que não tinha alternativa A, B, C, D e E, né? E daí é só para julgar se é certo ou se é errado. Esse material, essas questões aqui, eu fiz uma seleção, e ela é uma seleção tipo para quem vai fazer o exame de suficiência, ou quem vai fazer concurso, né? E é para o profissional contador, tá? Então diz lá assim, ó, perícia é um instrumento especial de constatação, de prova ou demonstração científica ou técnica da veracidade de situações, coisas ou fatos, tá? Resposta dessa questão número 1 é correto, tá certo, tá? O examinador julgou como correto e era para justamente a gente ver. Então ele traz aqui um conceito de perícia. Eu jamais vou pedir para vocês darem o conceito de perícia. Objetivo Professor, a Gabriela, né? Isso, acabei de autorizar a entrada dela. Seja bem-vindo, Gabriela. Questão número 2. São elementos que integram a definição, faltou um D, e perícia contábil, trazida pelo Conselho Federal de Contabilidade, por meio da norma ali, né? Itens 2, exceto. Então, ali, elementos que integram a definição de perícia, né? Então, aqui ele está pedindo a errada, certo? Porque ele fala, são elementos, exceto. Então, ele quer a errada. Então, assim, ó, alternativa A. Trata-se de um conjunto de elementos técnicos científicos, correto. Destina-se a levar à instância, né, ao juiz lá, elementos de provas necessários a subsidiar a justa solução de litígio ou constatação de fatos. Verdade, tá? Letra D. Tem como produto final e único laudo pericial contábil. Essa é a alternativa a ser marcada, tá? Letra 2, letra C, né? E a letra D diz, deve ser realizada em estrita conformidade com as normas jurídicas profissionais, tá? Então, questão 2, letra C. Questão de número 3. A questão número 3 diz assim, ó. No que se refere a estudo, perícia, relatório, laudo e parecer social, julguem o item subsequente, né? Então, a perícia é um exame de caráter técnico e especializado, ao passo que o laudo é um documento no qual os estudos e as conclusões periciais são registrados de maneira fundamentada. Resposta, né, do examinador, ela é correta também, 3 certa. Tá? Então, a 1 certa, 3 certa. 4. A respeito da classificação da perícia, julguem o item a seguir. A perícia pode ser classificada em 3 tipos. Judicial, a gente viu. Extrajudicial, a gente viu. E daí vocês lembram qual que era a terceira? Arbitral. Arbitral, isso, arbitral, muito bem, tá? Patrimonial, então, tá errado, tá? Então, 4, errado. Geralmente a questão que eu ia pegar ia ser umas questões assim mais, né? Tipo, numa boa, assim, não questão... Questão 5. Questão 5 é uma questão, né? Quadrix, contador sênior, concurso 2013, diz assim, ó. Na questão da perícia judicial em contabilidade, na esfera, né? Espera não pode ser, na esfera civil, o assistente técnico é um profissional que se faz presente. Aponte a afirmativa correta. Então, a gente viu, falou bastante a respeito do assistente, então vamos ver, ó. O assistente técnico atua na condição de auxiliar do juízo por ser de inteira confiança dele? Não, a gente viu que não. Quem é o auxiliar da justiça que está lá para auxiliar o juiz é o perito, tá? Assistente não. Viram que a gente teve praticamente 2 aulas e viram que o cara já vai gabaritando. A gente, né, finalizou ali. B. O assistente técnico atua na condição de auxiliar das partes, independente de quem o indicou. Não, a gente disse que ele é parcial. B. Não. C. O assistente técnico atua na condição de auxiliar do perito. Vamos ver qual que é a letra E. D, quer dizer, qual que é a letra D e a letra E? O assistente técnico atua na condição de auxiliar de quem o indicou.
Por quê? Porque vai ter o assistente técnico do autor e o assistente técnico do réu, né, ou da outra parte, né? Então, assim, o que acontece? Ele não precisa ser imparcial, ele é parcial e ele vai atender os interesses de quem o contratou. A letra D está certa, tá? Vamos ver a letra E. O assistente técnico é nomeado pelo juízo. Não, isso é o perito. Então, a resposta é a letra D, tá? O assistente técnico ele não é o auxiliar do perito. O perito ele vai fazer o trabalho dele. O perito pode contratar os seus auxiliares. O perito terá os seus auxiliares, mas não é o assistente técnico. O assistente técnico é nome dado para quem, né? A parte que o contrata, né? Também é contador e tudo mais. Questão de número 6. Diz assim, ó. No que se refere à classificação da perícia, é incorreto o que... Então, ele quer a incorreta. Então, diz a letra A. A perícia judicial é aquela realizada no âmbito de um processo, sob a tutela do Poder Judiciário. Surge a partir de uma requisição do juiz, cabendo a escolha e a nomeação às partes. Não, a gente viu que o perito quem nomeia é o juiz, não é as partes, não é eles que vão escolher, tá? Então, a letra A é a errada. As outras ali estão certas, beleza? Né, a perícia extrajudicial é instalada no âmbito privado, ou seja, fora da esfera judiciária, envolve 2 ou mais pessoas, físicas ou jurídicas, sem a presença do juiz. A outra fala da perícia arbitral. Todas as outras alternativas ali estão certas. Tá? Lá na letra C. A resposta da 6 é a letra A. Por que é a letra A? Porque ele pede a errada. Vamos à questão número 7. Questão número 7... Vocês estão indo bem? Foram bem assim no que foram respondendo? Mais ou menos? Sim? Ótimo. Aí aqui, ó, o artigo 156 do Código de Processo Civil, né, ó, e é o exame de qualificação para perito, tá? 2018. Determina que o juiz será assistido por perito, quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta. Aí ele diz... Os peritos serão nomeados entre profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal. Tá certo, tá? É que, na verdade, aqui ele está pegando a letra da lei, né? 2. Para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, a Ministério Público, Defensoria e a Ordem dos Advogados, para indicação de profissionais. Porque assim, ó, ela tem o cadastro, mas se ela não tiver o cadastro, de onde é que ela vai buscar esses profissionais, tá? É isso. A 2 também está certa. Aí 3, fica facultado aos tribunais a realização de avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento, né, e a experiência dos peritos, tá? Não, tá? Não é o profissional, não é o tribunal ali que vai reavaliar ali a questão do profissional, tá? Então, 3 está errada. E a 4 diz, para a verificação de eventual impedimento ou motivo de suspensão, nos termos da lei, o órgão técnico ou científico nomeado para a realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade. Também está certo. Questão número 10. Questão número 10, ele pergunta assim, ó, nas localidades onde não houver profissionais qualificados, né? A indicação dos peritos será... Então, quem é que vai escolher? Quem sempre escolhe é o juiz. Resposta da 10 é, a indicação dos peritos será de livre escolha do juiz, tá? Por quê? Porque, que nem a gente falou, ele é um auxiliar do juízo, tá? Questão 10 aqui. Vamos para 11. Vocês viram que eu pulei, né? Pulou das 7 para 10. Professor, como é que pulou das 7 para 10? É porque eu tinha um material de questões, eu dei uma selecionada em algumas. Eu até fiquei preocupado, porque eu já tinha montado essas questões aqui há mais tempo para fazer, e daí eu até falei para o Joey, eu falei, Joey, será que eu botei muita questão? Mas graças a Deus não, né? Dá umas puladas ali. Questão de número 11. Com relação ao perito oficial, ou seja, nomeado pelo juiz, a gente já viu que a palavra perito no oficial é o nomeado pelo juiz.
Aos assistentes técnicos e aos quesitos formulados, julgue os itens subsequentes. Aí diz, a legislação brasileira adota o sistema de escolha do perito pelo próprio juiz. Sim, professor, está certo. O senhor acabou de falar isso de uma outra forma na pergunta 10 anterior. Então tá, é isso mesmo. Alternativa 11 está certo. 12. O que a gente está vendo é o seguinte, a gente começa a fazer uma sequência de perguntas, né? Chega num patamar que você começa a ver que eles vão perguntando sempre igual e muda um pouco. 12. De acordo com o artigo 157, quando nomeado em juízo e não estiver capacitado, o perito deverá. Então, se ele não está capacitado, ele deve aceitar? Não. Ele deve comunicar às partes? Não, é sempre para o juiz. Aliás, eu acho que talvez eu possa não ter falado. O perito, ele sempre, né, se dirige ao juiz. Então, quando ele inicia a peça, eu vou mostrar, vai dar tempo de mostrar uma peça, tá? Ele vai botar assim, ó, excelentíssimo senhor juiz de direito. E daí ele começa, né? Ele não vai fazer uma petição para o autor, uma petição para o réu, não. Ele sempre se dirige ao juiz. Eu, como advogado, a quem que eu me dirijo? Sempre ao juiz, tá? A outra parte falou uma bobagem, eu vou lá e entro com a petição e já falo bobagem para o outro também? Não, é sempre o juiz, né? Se for o caso, de igual ao juiz. Tipo quando os dois irmãos discutem, assim, né? Aí você tem a autoridade, que é os pais, você fala para o juiz, ó, juiz, está acontecendo isso aqui, ó, né? Beleza? Entendemos, né? Então, o que ele deve fazer? Ele deve declarar a sua impossibilidade na primeira audiência do processo? Não, né? A partir do momento que ele já vê que ele não está capacitado, ele não vai aguardar, imagina todo, né? Até chegar a uma audiência. Ele deve dirigir uma petição ao juízo, né? Uma petição para o juiz, no prazo legal, justificando as razões dele não aceitar, ou seja, justificando sua escusa. Questão de número 12, letra D de dado. Questão número 13. Questão número 13 diz assim, ó. Caso o perito descumpra com o prazo estabelecido para a realização de uma perícia, a gente viu isso no nosso material, sem justificativa, poderá ser penalizado pela sua atitude desidiosa, né? Desidiosa. Sabe, vocês aprenderam sobre desídia quando tiveram legislação trabalhista, né? Tipo, o cara dá tipo assim, não cumpre com suas obrigações, né? De acordo com o que consta no parágrafo 1º do artigo 468, estão previstas condições para sanções em caso de descumprimento do encargo no prazo pelo perito, com relação às punições. Então, o que ele diz? O juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional, podendo ainda impor multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e possível prejuízo. É essa, não é essa, é essa, tá? Ó, aqui a letra B, ele diz que a única pessoa que pode punir é o Conselho Regional de Contabilidade, né? O Conselho de Classe. Não é, né? Ou o Conselho Federal, se fosse questionamento, tipo, é o federal, o regional, né? Não é o conselho, tá? Quer dizer, ele vai comunicar a corporação, mas ele pode aplicar a penalidade de multa. Lembra que eu comecei, acho que no primeiro dia de aula que eu comentei com vocês, um caso de um amigo meu, que ele perdeu o processo, que ele devolveu, mas ele não tinha o protocolo de recebimento, isso foi na primeira, na segunda aula, que ele devolveu, mas ele não tinha o protocolo de recebimento, e o juiz estava cobrando, tá? Então, ali o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que fazer um processo, né, de restauração dos autos, pede para as partes trazer o que eles têm de petição, o que eles têm para fazer um novo processo, e com certeza, imagina você parar todo o processo para fazer tudo de novo, com certeza, né, foi aplicada a multa nele. Não perguntei, mas... Né? C. O juiz comunicará a ocorrência à corporação, podendo ainda impor multa fixada por fator de multiplicação baseada no valor do underline. Não tem essa parte aqui, né? E a letra D diz assim, ó, o juiz comunicará a ocorrência à corporação e determinará de imediato a inabilitação... que ele fique inabilitado, né? Que ele não esteja mais habilitado. E não é essa questão de imediato aqui, tá? Questão, então, a questão número 13 ficou a letra A. A questão de número 14
14 diz assim, ó. Ao prestar informações inverídicas, seja por dolo ou por culpa, né, o perito será responsabilizado pela conduta praticada. É correto afirmar que o perito responderá pelos prejuízos que causar a parte, podendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis. Vamos ler todas as outras. Pelos prejuízos que causar a parte, ficará inabilitado para atuar em outras perícias, podendo o juiz comunicar, né? Tá vendo que aqui ele está falando de poder, né? Pode, né? Aqui ele já nem falava, ó, letra A. Aqui ele já nem falava, ele diz, ó, o juiz comunicará, tá? Aqui ele está falando de podendo, né? Pode. Vamos ver o que mais eu tenho aqui. C, né? Pelos prejuízos que causar a parte, ficará inabilitado. E a letra D? Pelos prejuízos que causar a parte. E é que, na verdade, é assim, ó, essa questão do número 14, ele vai trazendo as respostas, só que ele tem uma que é mais completa, essa é a verdade. Então, a letra D é a correta, né? É, pelos prejuízos que causar a parte, e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, vai depender. Então, assim, ó, não é que é automático, daí eles vão ter que avaliar, e dessa avaliação é que daí vai ser estabelecido o prazo, tá? Depois, independente das demais sanções penais em lei, devendo comunicar, ó, não é podendo, é devendo, né? Desculpa o cara gravar, né? É devendo comunicar o fato respectivo ao órgão de classe para adoção de medidas que entender cabíveis. Questão de número 15. Questão número 15 diz assim, ó. Investigador da polícia, né? No que diz respeito às peritos, é correto afirmar que os peritos estão isentos de responsabilidade civil. A gente não acabou de falar que eles eram responsáveis pelos prejuízos que causarem as partes? Então, eles são responsáveis. 15 errado. 16. Isso aqui já é para advogado, já, né? Concurso da Fundação Carlos Chagas, concurso para o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, para o cargo de advogado. Tá? Diz assim, ó. Considere a seguinte situação hipotética. No processo X, o perito judicial prestou informações inverídicas que acabaram comprometendo a instrução processual. Toda decisão, tá? E o deslinde da controvérsia. Considerando que o perito agiu com culpa, né, não foi com intenção, foi com culpa, não possuindo a intenção deliberada de prestar informações inverídicas, de acordo com o Código de Processo Civil, o perito responderá pelos prejuízos que causar a parte. Ele já colocou que vai responder, e daí ela é a mesma questão que a gente acabou de ver na 14. A 14 falava assim, ó. Deixa tonto vocês quando mexem aqui. Pelo prejuízo que causar a parte, ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos. E a questão é a mesma coisa, tá? A questão de 16, ela é a mesma coisa porque a resposta é a letra C e diz assim, ó, e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, independente dos demais casos previstos em lei, tá? As nossas 3 últimas questões dizem assim, ó, questão de número 17, bem curtinho, já está no fim. No que diz respeito às perícias e aos peritos, é correto afirmar que os peritos podem ser responsabilizados criminalmente por atos no exercício da função, tá? A gente viu aquela questão da responsabilidade penal, né? Mas é mais a questão da responsabilidade civil e tudo mais. Então aqui a resposta é errado, tá? Isso aqui nem vou colocar também, mais para investigador de polícia e perícia em geral, né? Questão número 18. Dentre as sanções, em regra, o perito que é a mesma questão, é a questão de analista judiciário, a resposta é a mesma que a gente viu nas anteriores, e a resposta é a letra D, tá? Que dolo ou culpa
prestar informações inverídicas, responderá pelos prejuízos que causar a parte, né? Desculpa, estou aqui, ó. E ficará inabilitado por 2 a 5 anos. Por quê? Eu estava lendo ali de cima. Aqui ele diz que ele não vai ficar inabilitado, e aqui ele diz 1 ano, aqui ele diz 3 a 5, e aqui ele diz por 5 anos. Então, a resposta, né, já que a gente falou tanto de 2 a 5, é a letra D. Nossa última questão diz assim: o juiz não ficará vinculado às conclusões dos peritos exaradas no laudo técnico, podendo rejeitá-las completamente. O juiz pode rejeitar completamente. Correto, tá? Senhores, fizemos então uma quantidade grande de questões, né? Chega até a cansar um pouquinho, mas é legal para dar uma praticada. Também já tenho uma base ali de um parâmetro de algumas questões para trabalhar. Outras questões são mais simples e tudo mais, né? Essas acabam pegando muito a questão da letra da lei, né? Então eu tento tomar cuidado. Mas serve, né, como material para dar uma estudada ali dentro das questões, tá bom? Vou parar a gravação e quero aproveitar agora e mostrar para vocês alguns exemplos de laudos, tá? Só que daí eu não vou deixar gravado para não ter problema ali das informações, né? Não tenho autorização para divulgá-las, beleza?